Primeiro que eu estava muito ansioso, porque eu sempre tive vontade de conversar, tipo, saber algumas coisas sobre psicologia. E eu vou começar do mesmo jeito que eu começo com todo mundo. Começa se apresentando, falando quem você é, o que você faz, onde se formou, quando você se formou. Se apresenta, fala um pouco sobre você. Meu nome é Rosa Dias. Minha formação é em psicologia, eu fiz minha graduação na UERJ na década de 80, né? E aí eu fiz a minha graduação, os estágios foram mais voltados para a área clínica, família. E eu fiz a residência no Hospital Pedro Ernesto, estava iniciando a residência em psicologia, que é uma especialização, né? E é uma residência clínica hospitalar. Então foram 2 anos de residência aqui no Hospital Pedro Ernesto, que é o hospital universitário, né, vinculado ao UERJ. E, paralelo a isso, eu entrei no concurso para a Secretaria Municipal de Educação. Comecei a trabalhar como professora, que de início era uma coisa assim, para mim, né, como meio provisória, porque eu estava focada mesmo no trabalho, na graduação, encerrar e trabalhar como psicóloga. E várias coisas aconteceram na minha vida e eu segui pelo caminho da educação. São 28 anos trabalhando como professora e faço agora o mestrado em educação no Colégio de Comunicação da UERJ e utilizo, mas não vejo como um dia eu fiz psicologia. Eu tenho um olhar sobre os meus alunos, sobre a vida do modo geral, né? Um olhar de muito do que eu aprendi na psicologia. E utilizo indiretamente, né, na relação com os alunos, com os pais dos alunos, que é a peça fundamental, a relação família e escola, para que as coisas andem bem, né? E trabalho com contação de histórias. O meu trabalho, né, no município dos últimos 6 anos tem sido na sala de leitura, né, que para quem não conhece, é como se fossem bibliotecas, né, dentro da sala, dentro da escola. E eu desenvolvo com os alunos projetos de incentivo à leitura e também com os responsáveis, faço empréstimo de livro, auxilio pesquisa aos professores. Fora isso, que é um trabalho que é bem próximo, eu sou contadora de histórias, faço apresentações, dou cursos. E por que você decidiu fazer psicologia? Já era algo que você pensava há muito tempo ou foi bem recente, assim? Você sempre pensou desde pequena em cursar psicologia ou foi bem depois que você terminou o ensino médio, formação? Pequena eu pensava muita coisa, assim. Teve uma época que eu pensei em ser psicóloga, até porque eu cheguei a fazer um breve tempo de psicoterapia que minha mãe levou. Depois pensei em outras coisas, inclusive pensei em ser professora, fiz chama-se ainda, né, de normal, que é o 2º grau de formação de professores. E quando eu pensei em fazer vestibular, de início eu fiz para jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever. Eu fiz para jornalismo, não passei. E aí eu não sei dizer exatamente quando, né, o que me motivou para a psicologia. Talvez um traço meu de ser mais introvertida, de gostar de observar as pessoas, de me observar também, né, ficar muito voltada para as minhas ideias, para os meus pensamentos. E no ano seguinte eu cheguei até a me inscrever para português e inglês, mas não cheguei a fazer a prova e meio com medo assim porque de certa forma não era uma coisa. Eu nunca tinha feito mesmo, como eu falei, eu fiz um breve tempo de psicoterapia, não conhecia psicólogos e achava que, será que dá dinheiro? Não dá? Né? Você, quando termina o 2º grau, fica meio, o que vai dar dinheiro? Mas eu fui, não sei dizer parte de que momento, de que fato, mas eu pensei, é isso que eu quero fazer. E para mim foi muito bom. Como eu falei, eu não trabalho atualmente como psicóloga, atuei na residência, né, como já disse, consultório, um tempo. É isso que eu ia te perguntar, quais foram os seus primeiros trabalhos, assim, quando você se formou como psicóloga, assim, o que um psicólogo faz, como era o seu dia a dia? Porque muita gente tem aquela imagem do psicólogo, que você chega lá pro psicólogo, fica deitado, o psicólogo fica com o caderninho, anotando tudo, enquanto você só escuta o que a pessoa fala. Os meus estágios, que a psicologia tem uma gama muito grande, né? Quando eu fazia os estágios, né, quando eu estava estudando, pelo menos, né, tinha a área clínica, que foi que eu escolhi, que é mais próximo desse perfil, né, do profissional que está ali no consultório para escolher.
tem a área empresarial, a área escolar, institucional, e cada vez mais é uma gama de possibilidades, né? Tem a psicologia do esporte, então você tem psicologia de trabalho com os atletas, enfim. Mas o psicólogo clínico, né, ele vai... e dentro da psicologia clínica tem várias vertentes, né? A psicanálise, por exemplo. E aí bate um pouco essa ideia na pessoa que está deitada e falando coisas, né? Mas é uma forma muito simplista, assim, né? De definir, bem mais do que isso. Mas a psicologia clínica, ela vai auxiliar a pessoa, né, que vai buscar o psicólogo a encontrar as suas respostas, seus caminhos, né? Porque muitas vezes as pessoas, por pouco conhecimento, porque às vezes o acesso ao público, do modo geral, é difícil nos serviços públicos, porque nos consultórios normalmente é caro, né? E caro, nem digo que o profissional cobre muito, ele cobra um valor que acha adequado à sua formação. Sim. Mas atualmente, em função de tantas precariedades que a gente vive, para muitas pessoas é caro. E aí, então, as pessoas têm preconceito, né? De que, eu não sou maluca, né? Acho que psicólogo, eu não sou doido. Ou então, não, eu não preciso de muleta, né? Eu consigo resolver minhas coisas sozinho. E o psicólogo não vai resolver nada por ninguém, né? Muito pelo contrário, ele vai, através da técnica, né? Não é mais do que um amigo. O amigo te ouve, dá conselho, mas... Se isso em algumas situações não bastasse, não precisaria realmente buscar um profissional. Este profissional, ele vai te auxiliar através das técnicas que ele vai lançar mão, que ele acha adequado, a você se ouvir, a você se perceber e você encontrar as suas respostas, ainda que talvez nem faça escolha nenhuma. De repente você pode escolher manter a situação que você está vivendo, mas com uma clareza maior de quais são os seus ganhos naquela situação, o que está em jogo, que às vezes a gente fica cego, né? Não percebe sozinho. Eu acho, tipo assim, que o psicólogo é uma profissão muito importante, tem uma grande influência, assim. E as pessoas realmente têm esse pensamento de, eu não vou no psicólogo porque eu não sou maluco. Eu não vou porque, tipo, eu não tenho nenhum tipo de problema, então eu não preciso ir no psicólogo. Mas o psicólogo, ele tem muita importância. E eu acho que é algo que deveria até ser, não sei se você concorda comigo, mas acho que deveria ser algo que deveria ser mais divulgado, assim, e até atender uma população maior. E eu queria saber o que você acha para isso acontecer, o que falta para a profissão ser mais divulgada, atender uma população e as pessoas não ter esse tipo de pensamento, assim, sobre a profissão. Eu acho que seriam várias coisas, né? A questão, como você falou, da divulgação, né, de campanhas explicando qual é o trabalho do psicólogo, né, o que ele faz, é uma possibilidade, e como também de ampliar o atendimento, porque a gente vem, as pessoas, do modo geral, a maioria de nós procuram serviços públicos. Então, ampliar o quantitativo de profissionais de saúde, né, de psicólogos, nos hospitais, nos postos, né, de clínicas de família, né, e outros instrumentos semelhantes. Ampliar a quantidade para que possam ser ampliados os atendimentos, eu acho que são formas, né? Acho que combinar uma divulgação de qual é o trabalho e um aumento maior desses profissionais, né, nos serviços públicos. Assim, o psicólogo também tem uma grande dificuldade porque ele lida com pessoas, e lidar com pessoas é algo complicado. Quais são as dificuldades assim, que você mais enfrenta, assim, que você mais enfrenta ou já enfrentou como psicóloga? As dificuldades mais comuns, assim, questão da profissão. Olha, como você falou, né, com pessoas lidando com pessoas. Então é muito importante que o psicólogo, isso assim, não tem uma obrigatoriedade formal, mas é uma obrigatoriedade implícita, que quando a gente começa a aprender, que faça terapia, e que você se mantém em terapia, o quanto tempo você achar necessário. Porque é importante o psicólogo se conhecer, para ele ver em que aquele determinado cliente mexe com ele, mobiliza questões que são dele, é importante. Ele precisa estar bem para tratar outra pessoa, para conseguir meio que auxiliar outra pessoa. Sim. Então, se o cliente chega com muitas questões com autoridade, com o pai, por exemplo, e essa pessoa, esse psicólogo, não tem essas questões elaboradas, né, também
tem dificuldade de relacionamento com figura da autoridade, vai ser muito difícil para ele ser um auxílio para aquela pessoa. É muito mais fácil ele se identificar e aí vitimizar esse seu cliente, né, contra essas pessoas terríveis, né, que o atacam, e não perceber, né, que tem muita coisa dele ali e que ninguém é totalmente vítima, nem totalmente algoz numa relação. Então é muito importante, são vários desafios, né, que a gente enfrenta, mas acho que é muito importante o psicólogo poder se conhecer, né, ver para ele não em determinados momentos não se misturar e até para reconhecer seus limites. Às vezes vê que determinada situação do cliente, ele não vai poder ajudar o quanto ele gostaria naquele momento, por questões suas ou por outras coisas. Então, é muito importante que o psicólogo se conheça. Muitas pessoas também têm um pensamento assim, que normalmente é muito fechado e tem medo de ir ao psicólogo, porque tem medo de que ele revele aquilo que a pessoa vai lá e conta para ele. E eu não sei se existe alguma lei, algo que proíbe vocês de revelarem isso, mas algum tipo de segredo que a pessoa vai contar. Aí eu queria saber como o paciente pode ter certeza que o psicólogo não vai revelar nada para outras pessoas. Existe algum tipo de lei? Se o psicólogo revelar, ele está infringindo o código da profissão. Era isso que eu queria saber. Isso. Então, existe um código de ética e isso acontecendo, o cliente tem a lei a seu favor, no sentido de seguir, né, os procedimentos legais. É importante, quer dizer, uma das coisas que são fundamentais é a relação do psicólogo e o paciente, né, o cliente. Então, da mesma forma que tem pessoas que você se relaciona muito bem com uma pessoa e não com outra, com uma pessoa, um professor, né, na escola, um professor e um aluno, eles conseguem ter um encontro ali, promover um crescimento para o aluno e muitas vezes para o professor. É importante que essa relação seja uma relação forte, né? Porque às vezes nem todos os psicólogos são bons com todos os clientes, às vezes coisas não acontecem, né? E como eu já falei, é positivo que o psicólogo possa perceber os seus limites, ter a clareza de ver que de repente um outro profissional poderia ajudar aquele determinado cliente mais que ele. O que você acha mais legal assim na profissão, em ser psicóloga, assim? O que você acha mais interessante nesse meio? Uma das coisas que você mais gosta, assim? Ajudar, né? Tem muitas profissões que ajudam, né? Cada uma no seu campo, né? Um enfermeiro ajuda, um professor ajuda, um médico ajuda, um arquiteto ajuda, né? Você está a serviço do Sim. outro, acho que está em muitas profissões. E conseguir, através do seu trabalho, claro que um psicólogo, eu falei da relação, um psicólogo não vai fazer nada sozinho. É importante que o cliente tenha essa disponibilidade, né? E quando a gente fala assim, eu não vou buscar um psicólogo porque é uma muleta, não vai ser outro que vai fazer as coisas por mim, não. É de muita coragem quando você realmente embarca num processo terapêutico, porque realmente você vai ver coisas sobre você que você não gostaria de ver, vai se ver diante de escolhas que você não gostaria de fazer ou ter a consciência delas, vai se ver diante de coisas que você pensa que você é só vítima e você vê que não é. Então é importante ter coragem, né? E coisas que você vê não tem como desver, né? Então é um processo corajoso. E estar ao lado de uma pessoa que está buscando se conhecer, está atravessando esse caminho que às vezes é difícil, aí conseguir chegar com ela ao final disso, ao final não como cura total, né? Eu não quero dizer isso, ao final de uma dificuldade, de uma situação, tá ali acompanhando e ver o desdobramento, né? E ver uma melhora, é muito bom. E que tipo de pessoa você acha que precisa ir ao psicólogo, assim? Porque tem muita gente, é o que a gente estava falando, tem muita gente que acha que só louco vai ao psicólogo, que acha que tem algum tipo de problema muito grande. Mas não é isso. Às vezes uma pessoa que acha que não tem nenhum tipo de problema nenhum, ela precisa de auxílio de psicólogo.
E qual você acha que é esse tipo de pessoas assim, que precisam ir ao psicólogo, precisam consultá-lo? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, de crise, né, de dificuldade, quando a gente sozinho não está conseguindo ver determinadas coisas, eu acho que todos nós podemos nos beneficiar de um auxílio terapêutico, né, psicoterápico, né, de um psicólogo. Mas é muito importante que a pessoa queira. Não tem como. Às vezes você olha uma pessoa, nossa, fulano está precisando muito de ajuda, né? Está passando uma depressão muito séria, ou tem muitas fobias, ou tem uma dificuldade de relacionamento com as pessoas enorme. Mas se a pessoa não reconhece, não quer, não tem muito o que se fazer, né? Não tem. Você pode ter de fora, reconhecer, apontar uma necessidade. Mas, como eu falei, ele é um tratamento que se baseia muito na relação, no envolvimento do cliente, no estar presente, no querer. Não havendo essas dicas, fica muito difícil. Você falou da sala de leitura. Tem algum outro projeto seu pessoal fora da área de psicologia que você faz, além desse? Outras coisas que você gosta de explorar? E eu, como eu falei, no município, né, como professora, eu não tenho mais uma turma, né? Eu trabalho na sala de leitura e atendo as turmas da escola. E é um trabalho muito próximo da direção, no sentido dos projetos que a gente cria, estão ligados ao projeto pedagógico da escola. E os projetos vão nesse sentido de promover a vontade de ler, né, das crianças, do amor pelo livro, né, do quanto o livro pode nos ajudar a nos conhecermos, a conhecermos o mundo, a despertar emoções na gente, a trazer conhecimento, né? E fora do meu trabalho como professora, né, municipal, nas salas de leitura, eu trabalho como contadora de histórias. E para mim também foi um percurso chegar à contação de história. Porque eu sou atriz também, tenho registro profissional. Pô, que legal! Eu fiz no Sindicato dos Artistas. E durante muitos anos na minha vida eu tive muita dificuldade uma crise de identidade profissional que eu não tive na adolescência, eu tive já na vida adulta. O que eu sou? Sou professora, sou psicóloga, sou atriz, e foram muitos anos, apesar de serem coisas semelhantes, mas durante muitos anos eu ficava meio incomodada do qual é o meu caminho afinal. E uma vez eu fiz um curso de contação de histórias na Cal, e foi para mim assim, a resposta para essa pergunta que foi durante anos na minha vida, né? Porque a contação, ela traz, através da contação, eu reúno o que eu já fazia enquanto professora, que era contar histórias, reúne a questão do teatro, né, porque você utiliza elementos cênicos, né, você pode trabalhar com música, com figurino, com objetos, né, cena, pode trabalhar com muita coisa que vem do teatro, né, o corpo, a voz, a apresentação, né, para o público, a interação com o público. E a própria questão da psicologia, porque eu trabalho muito com histórias que a gente chama de tradição oral. Então, são histórias de folclore de vários países, que não tem um autor específico, né? E são histórias antigas, que vêm através dos séculos e que não morrem. E não morrem porque elas têm ainda o que dizer para as pessoas. Sim. Elas falam de temas que continuam, né? De amor, de ciúme, de desafio, de superação. E esse primeiro curso que eu fiz foi ela é atriz também, a Priscila Camargo, e ela falou de que muitas dessas histórias, elas têm 8 níveis, né, de compreensão, né, de que você ouve e elas continuam tipo uma pedra, a gente joga na água, né, e vai repercutindo, né? Então, elas de alguma forma podem te trazer respostas, podem te curar determinados questionamentos, né? Então, para mim, a contação de histórias, ela trouxe uma resposta para anos, né, de dúvidas, né, de questões profissionais. E aí eu trabalho fazendo apresentações de contação de história, dou oficinas, cursos. A gente estava conversando um pouco antes, você falou da pós, né, que você está fazendo. Sim. E também eu escrevo. Durante muitos anos eu mantive um blog de crônicas, e ano passado eu reuni 37 crônicas desse blog e lancei um livro. Ele tá ativo ainda, esse blog? Ou você... Ele existe, mas eu não tenho mais escrito alimentado, não. Mas eu fiz o lançamento desse livro das crônicas, né? A testemunha
do seu tempo. O título. E você me perguntou... Da pós. Assim, eu faço mestrado em educação pelo Colégio de Aplicação da UERJ. E esse mestrado, o meu projeto de pesquisa é sobre literatura infantil e racismo. Eu estou pesquisando que histórias, né, é mais voltado para as meninas, né? O nome do projeto é Meninas Bonitas. Então, que histórias que falam sobre a estética negra, a cultura negra, né, que apresentem protagonistas negros que, ao serem contadas para as meninas, podem ajudá-las na construção de uma boa identidade, né, identificação, do aceitar-se ser negra, né? Então, a pesquisa vai... Que é algo até que a gente tem visto muito hoje em dia também. Sim, né? A gente tem visto muitas manifestações ainda, infelizmente, né, de racismo, mas tem visto muitas pessoas, né, muitos grupos se levantando contra, né, e assumindo os cabelos, assumindo a boca, assumindo a cultura dos nossos antepassados, né, que vieram ser escravizados aqui no Brasil e que tem uma cultura que formou a nossa cultura brasileira e que tem legitimidade, né, que não é uma cultura menor. Meio que encerrar, qual dica assim, você daria para alguém que pensa em fazer psicologia para ser um bom profissional, que quer cursar essa área? Olha, eu sou muito guiada, eu acredito muito nas escolhas que são guiadas pelo que a gente realmente quer. Porque, até como eu falei, que quando a gente termina o ensino médio e ouve os pais e ouve as pessoas mais velhas, o que dá dinheiro? Eu pessoalmente, não tenho ativo do que dá dinheiro. Porque óbvio, que tem profissões que é muito difícil você ficar rica, não é impossível, mas é muito difícil. Mas tem profissões que podem, acho que a maior parte delas podem te dar algum retorno financeiro, né? Algum conforto material. Eu acho que o que é importante é estudar, né, internamente o que você quer fazer. O que você quer levar para as pessoas, que forma você quer contribuir. Eu estava até conversando esses dias, até ontem também com um amigo meu, que ele estava pensando em qual curso fazer, e ele, cara, preciso, não sei se eu faço porque me dá dinheiro, e a primeira coisa que eu falei para ele, não adianta você pegar um curso que é super pesado, que qualquer curso que você for fazer vai ser pesado, você vai estudar 5 anos pensando em ganhar dinheiro, porque você vai ser totalmente infeliz. Sim. Você não vai se sentir bem durante esses 5 anos. Profissionalmente medíocre. Sim. E também a chance dele abandonar esse curso vai ser muito alta se ele fizer só por dinheiro e não porque ele vai realmente gostar. Então, essa mentalidade é até algo que eu acho muito errado, assim. Você tem que fazer algo porque você gosta e não porque vai te trazer retorno financeiro. E a ideia que você perguntou especificamente, né? Além dessa questão, né, de buscar o que realmente você vai se sentir inteiro, mas alguém que quer fazer psicologia, eu acho que é importante seja a pessoa que gosta de ouvir, que tem interesse pelo ser humano, que vê a diversidade do ser humano te interesse, ouvir histórias, né, as histórias que as pessoas têm. Cada um tem uma história, né? A gente olha as pessoas na rua, são neutras e diferentes a gente, mas cada um ali tem uma história, tem um mundo, né, um mundo interior. Então, eu acho que é importante você ter essa disponibilidade para ouvir, para aceitar as pessoas como elas são, que elas podem ser. E agora, porque você tem aula logo em seguida, mas o blog, tu lembra o nome do blog para estar divulgando? Rosa Dias, não tem arroba, quando é e-mail que tem arroba. Rosa Dias, blogspot.com.br. E o livro aonde? Crônica, eu tinha me fugido da metade do nome do livro. É Crônicas de uma Testemunha de Seu Tempo, da editora Pachamama. Na verdade, fiz uma publicação limitada, ele meio que tá. A gente fez 3 lançamentos já, mas acho que a editora pode encontrar. E eu não tenho alimentado, mas uma das minhas propostas nas férias era alimentar a página que eu tenho no Facebook, que é Rosa Dias, escritora e contadora de histórias. Que aí é toda essa parte do trabalho com contação, né? Uhum.